Então, boa noite a todos, aos palestrantes, à nossa audiência. Agradeço à comissão organizadora por esse honroso convite e digo que o único conflito de interesse que eu tenho é estar gratificado pela meu apoio à Inovenza. Então, esse é o meu único conflito de interesse. E essa missão que me deram hoje, justamente falar sobre educação à distância, e como é que a educação à distância ela se estruturou ao longo do tempo. Como eu disse hoje na palestra anterior, nós já sabemos onde nós estamos, mas eu quero mostrar de onde nós partimos. Então, pessoal, é o seguinte, com o advento da sociedade da informação, a tecnologia parece cada vez mais incorporada ao nosso cotidiano. E a tecnologia instituiu novos conceitos, comportamentos, atitudes, relações sociais que gerou uma nova ordem social, a qual não se consegue mais conceber na vida cotidiana, desprovida desse fator tecnológico. E, obviamente, a educação foi uma das áreas que mais obteve mudanças motivadas pela tecnologia. A distância entre as instituições de ensino e as pessoas, obviamente, não é mais um obstáculo. E a tecnologia e os meios de comunicação, de educação à distância, se tornam uma alternativa para quem está à procura de conhecimento e cursos formais. A modalidade de educação através do uso de tecnologia da informação e comunicação é uma forma onde os professores e alunos podem estar separados no tempo ou não, mas separados no espaço. Quando eu digo separados no tempo ou não, porque nós temos modalidades online e formatos offline de conteúdo. Essa importância da educação à distância, ela cresceu exponencialmente após a eclosão da pandemia SARS-CoV-2 em 2020. E foi um meio de suprir toda a nossa comunidade acadêmica de conhecimento estruturado durante esse período de isolamento. Ele foi aprimorado como um meio de negócio tanto para as plataformas digitais como para as acadêmicas. E hoje, quem é que não conhece essas plataformas? As plataformas digitais que deram escala ao conhecimento. Quem não conhece o Zoom, o Hangout, o Meet, o Viva Engage, o Google Webinar, FaceTime, WhatsApp, Teams e etc. Hoje, todos nós podemos criar conteúdo e divulgá-lo, como foi dito pelo Rodrigo. Não há limites estabelecidos, seja porque possa ser marketing pessoal ou de conteúdo estruturado. Porém, eu digo que existem diferenças marcantes entre o conhecimento à distância e a educação à distância. A educação à distância constitui um recurso incalculável, importante para atender grandes contingentes de alunos, de forma mais efetiva que outras modalidades, e sem o risco de reduzir a qualidade de serviços oferecidos em decorrência da ampliação da clientela atendida. Isso, claro, é possibilitado pelas novas tecnologias da área de informação e da comunicação, que estão abrindo novas possibilidades para os processos de ensino e aprendizagem à distância. Nós temos, basicamente, vários conceitos, né, com relação à educação à distância. Alguns que eu pensei como sendo assim, mais relevantes como conceitos. Em 1967, eu chamo do conceito de Domen, que ele diz que a forma é uma forma sistemática, organizada e de autoestudo, onde o aluno é instruído a partir do material de estudo que lhe é apresentado e com acompanhamento e supervisão por professores. Já o conceito de Peters, em 73, a EAD é um método racional de compartilhar conhecimento, habilidades e atitudes através da aplicação da divisão de trabalho, de princípios organizacionais e pelo uso extensivo dos meios de comunicação, com o propósito de reproduzir materiais técnicos de alta qualidade, possibilitando instruir um grande número de estudantes ao mesmo tempo. Isso quer dizer, a educação à distância é uma forma industrializada de aprender e ensinar. O conceito de EAD no Brasil é a partir de um decreto que está aí em 2005, que foi definido como sendo uma modalidade educacional no qual a mediação pedagógica e didática nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares e tempos diversos. Muito do que a Inovenza se propõe a fazer. Porém, a educação à distância tem um comportamento, uma estruturação muito peculiar, seja na metodologia, na gestão e na avaliação dos nossos alunos. Isso quer dizer, nós temos uma forma peculiar de avaliar o estudante, estabelecer estágios obrigatórios se estão previstos por lei, defesa do trabalho de conclusão, atividades relacionadas em laboratórios, quando for o caso.
Para apenas demonstrar de onde nós partimos, temos algumas coisas interessantes. Segundo esses dois autores, em 2006, eles dizem que alguns compêndios citam que as epístolas de São Paulo, as comunidades cristãs na Ásia Menor, registradas na Bíblia, foi a origem da histórica da educação à distância. Essas epístolas, qual que era o objetivo delas? Era ensinar aos cristãos primitivos a viver dentro da doutrina, em ambientes muito desfavoráveis, e tenham sido enviadas por volta do século I. Bom, a parte dessa colocação histórica, na verdade, a estruturação da educação à distância, ela começa no século XVIII. E o marco inicial de tudo isso é em 1728, quando pode-se considerar que foi o marco inicial da educação à distância, que foi anunciado por um jornal, a Gazeta de Boston, em Massachusetts, em 20 de março, onde um professor, o Caleb Phillips, de shorthand, oferecia um material de ensino e tutoria por correspondência. E, a partir disso aí, foi, obviamente, fomentando durante muito tempo, durante o século XIX, a estruturação de outros conteúdos que passaram a existir institucionalmente. Nisso aí tem uma coleção imensa. Eu apenas pensei alguns lugares mais, alguns eventos, alguns momentos mais relevantes, mas você veja, em 1829, na Suécia, tem esse instituto que possibilitou 150 mil pessoas, imagina, 150 mil pessoas através de um curso de educação à distância na Suécia. Tem no Reino Unido, a faculdade de Sir Isaac Pitman, também foi a primeira escola de correspondência na Europa. Aí nós temos Berlim, para ensino de francês por correspondência, em Chicago, para preparação de docentes, na União Soviética, em 1922, em 1935, o Japanese National Public Broadcasting Service inicia programas escolares pelo rádio. E o rádio foi a primeira mídia, de maneira bem universal, de chegar a vários locais no mundo, até então completamente impossível de outra maneira. O rádio, nossa primeira plataforma de transmissão de educação à distância. Lembre-se que em 1700 e pouco, o que nós tínhamos eram os correios, muitas coisas eram postadas. Aqui nós temos mais outros, 1947, na Noruega, a primeira legislação de história de escolas por correspondência. Em 1956, para quem é mais novinho, a televisão já foi inventada há um bom tempo. Então, na década de 50, nós tivemos o advento do boom da televisão nos Estados Unidos. E a Chicago TV College foi a primeira a iniciar um programa de educação por televisão, e, a partir daí, isso acabou estimulando outras universidades que não tardaram de criar seus próprios programas de educação à distância. E que no Brasil também não foi, obviamente, exceção. Nós tivemos várias televisões de ambiente público entrando nesse nicho de formação. Já no Brasil, nós não temos nada muito antigo a ser registrado no século XVIII. Praticamente tudo começa a partir de 1904, quando o Jornal do Brasil registra a primeira edição, em classificados, onde se oferecia a profissionalização por correspondência para datilógrafo. Os mais jovens devem ficar chocados, mas no passado as pessoas realmente precisavam aprender a digitar um teclado. Quem dominava o teclado era muito mais qualificado profissionalmente. É mais ou menos hoje, quando o jovem que você pergunta, você sabe manipular Word, Excel, Access, você tem boa dinâmica nos e-mails, você sabe manipular a mídia digital? Então, naquela época era o datilógrafo. Então, isso aí, muito interessante como foi a partir desse formato de educação, você praticamente deu oportunidade a muitas pessoas a terem essa promoção profissional. Aí, em 1923, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro já oferecia um curso de educação à distância e produzia o quê? Conceitos, história do Brasil, francês, civicultura, literatura francesa, radiotelegrafia. Tinha, assim, começado no Brasil o uso do rádio como fomentador de educação à distância. Uma coisa que eu pensei também de maneira que eu lembro isso quando era garoto, em 1940, apesar que eu sou muito mais jovem do que 41, mas esse Instituto Universal Brasileiro foi um grande instituto que fomentava a educação à distância de natureza técnica. Hoje nós temos todos embutidos nos nossos celulares, nos nossos equipamentos eletrônicos, mas nos anos 40 era o boom da formação da eletrônica. Até então nós só tínhamos elétrica.
A partir daí, começamos a era da tecnologia por transistores. E esse Instituto Universal Brasileiro, ele capacitava aqueles jovens meio curiosos de entender como é que era o formato de uma placa de circuito impresso e como é que você podia fazer um rádio, dar manutenção em televisão. Esse aí foi muito interessante. Eu até fui vasculhar como é que é o portfólio hoje. Infelizmente, é mais limitado. Eu não vejo como algo assim tão pleno como foi nos anos 70, 80 aqui no Brasil. Daí para frente, nós temos o SENAC entrando em um formato muito consistente na difusão de formação técnica. Em 1979, ela foi a pioneira, a Universidade de Brasília, pioneira no uso da educação à distância, no ensino superior no Brasil. E aí foi criada uma série de cursos veiculados por jornais e revistas, e que em 1989 foi transformada nesse centro de educação aberta e continuada à distância, lançando assim a EAD no Brasil, 1979. Desse grupo todo, são várias diretrizes e entidades envolvidas, né? Seja na criação de decretos, leis. Veja que em 2008 foi permitido, por lei, que até 20% da carga horária poderia não ser presencial na formação de um profissional. Em 2005, foi criada a denominada Universidade Aberta do Brasil, que foi o quê? Integrando curso, pesquisa e programa de educação superior à distância. E essa universidade aberta foi estabelecida com o intuito de expandir a educação superior no âmbito de um plano de desenvolvimento da educação. E o que é que ela foi, essa universidade aberta? Era um consórcio de instituições públicas de ensino superior, que envolvia federal, estadual e municipal, coordenado pela Secretaria de Educação, à distância do Ministério da Educação. Essas iniciativas ocorrem atualmente no Brasil através do MEC, através de projetos de inclusão digital. Nós podemos dizer o seguinte: até o século XIX e o século XX, nós tínhamos a chamada primeira e segunda geração da educação à distância. Porém, esses dois autores, o Guarese e o Matos, em 1990, eles comentam que o modelo de educação à distância modificou-se a partir dos anos 90, e ela se caracteriza pela conferência, porque foi a partir desse período que houve a introdução do videotexto, do computador, da tecnologia de multimídia, do hipertexto e redes de computadores. Essas mídias são utilizadas na geração passada, quer dizer, tudo que se usava na geração passada acabaram se integrando a essa geração, e a educação à distância passou caracterizada como sendo online. Porém, em 2013, já Lopes já comenta que nós estamos numa quarta geração de educação à distância, porque nesse momento, a partir de 2013, além de ter tudo que estava descrito na terceira geração, nós temos ambientes virtuais e a fragmentação por pequenos núcleos de aprendizado e de ensino. Por isso, a partir de 2013, alguns autores denominam que nós estamos na quarta geração da educação à distância. Uma coisa muito importante: nada se faz sem ter uma adequada estruturação. Portanto, nós precisamos ter leis e a forma de estruturar o conteúdo. Por isso, eu deixei destacado nesse slide que o avanço ocorrido no final do milênio se deve à aprovação, em 1996, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que reconheceu a educação à distância no Brasil e trouxe reivindicações de políticas estratégicas para que as instituições de ensino superior do país executassem, estabelecessem o ensino à distância. Então, esse é um marco muito importante a partir de 1996. Então, passado essa questão de natureza estrutural e histórica da educação à distância, eu quero fazer algumas considerações. Entre março e abril de 2020, o ensino remoto no Brasil registrou seus maiores números em todos os tempos. Houve um aumento de aproximadamente 70% das matrículas. Claro, uma das razões disso foi uma saída que nós tivemos para justamente a gente lidar com a pandemia de Covid. E que, obviamente, isso já existia, porém a pandemia acelerou todo esse processo. E que, obviamente, o que parecia ser uma tendência tornou-se uma realidade. Veja que, nesse período, por uma série de circunstâncias, as aulas que eram chamadas presenciais, o interesse caiu em 45%. Portanto, de 2009 a 2019, o crescimento da educação à distância aumentou 378%. Isso são dados do Centro de Educação Superior do INEP.
e foram contabilizados em 2020. Então, vejam qual é a dimensão desse processo de educação à distância. O ensino à distância no Brasil já superou o presencial. Existem mais alunos matriculados no EAD, 53%, em contrapartida aos presenciais, 46%. Quer dizer, nunca se teve tanta oferta para estudar de maneira remota como atualmente. Esse mesmo estudo indicou que existem 7 milhões aproximadamente de posições abertas contra 6,3 milhões de ensino presencial. Portanto, as pessoas que optam a estudar de forma online, normalmente de uma maneira bem característica, são as que mais trabalham durante o dia. E do que, por esse motivo, por trabalharem mais horas durante o dia, ficam alijados de adquirirem conteúdo, porque aqueles que têm um trabalho menor durante o dia são mais propensos a aderir a processos presenciais. Portanto, vejo que isso pode gerar de inclusão e não de exclusão. Por conta disso, a educação à distância ela passou a ser ideal para que as pessoas possam se qualificar e buscar uma posição melhor no mercado, independente da sua disponibilidade de tempo e participar ou não de atividade presencial. Quais são as vantagens dessa modalidade? Eu elenquei três situações muito claras. Primeiro, a produtividade. Claro que esse é um dos princípios principais presentes na educação à distância. O fato de você não precisar gastar horas no transporte público, num deslocamento entre instituições, o que é um grande problema na nossa sociedade, o deslocamento em grandes centros urbanos é muito problema. Portanto, imagine os indivíduos que trabalham muito durante o dia, ainda tem que enfrentam uma dura jornada, ainda tem que enfrentar o transporte público, outra forma de transporte. Isso vale para os professores. Por isso, você aumenta a sua produtividade de vida. Segundo, a economia. Claro, as instituições de ensino e os alunos economizam recursos financeiros com aulas à distância, porque não implica você economizar deslocamento, alimentação, manutenção de salas físicas, gasto com luz, água, etc. São gastos recorrentes e que não existem mais nessa forma de educação. Prática, claro, é talvez a maior vantagem do estudo virtual. Afinal, o aluno escolhe onde, quando e como estudar. Os materiais estão sempre disponíveis na plataforma à distância da instituição de ensino. Ele estuda e entrega as tarefas no momento que quiser, claro, dentro de um prazo combinado entre as partes. Inclusão. O ensino à distância no Brasil promove a inclusão. Alguém com alguma necessidade especial pode consumir todas as aulas sem qualquer restrições. Existem formas imensas de adaptação, dependendo de, eventualmente, alguma deficiência que a pessoa seja visual, seja auditiva. Porém, nós não temos... Criam-se pacotes justamente para atender de maneira bem democrática a maior parte da população, o que nem sempre é possível, caso no ensino presencial, seja por falta de estrutura ou seja pelo longo e difícil deslocamento. Veja que você pode transmitir conteúdo em qualquer lugar que você esteja, independente do tempo. É uma forma de ensino com uma forma democrática, bem abrangente. É um ensino ainda engajado, porque a ferramenta do EAD, certa, é possível engajar a comunidade, como o doutor Rodrigo comentou. Você engaja a comunidade, você potencializa o ensino dos alunos. E você cria um network que também é algo importante a se destacar. Afinal, ela possui recursos para estimular o aprendizado, mas também oportunidades dentro e fora da sala de aula virtual. Quem está aderindo ao estudo do ensino remoto no Brasil? Escolas técnicas cada vez oferecem essa modalidade e elas proliferaram nos últimos anos. Segundo o Ministério de Educação, nós temos as matrículas para estudar de forma remota cresceram 30% no ano de 2020. As escolas como o SENAC registram uma subida de 70% de adesão na forma à distância. Nessa pesquisa em 2021, a instituição projetou um crescimento superior de 50% na busca e capacitação dessa modalidade. Nunca se investiu tanto para disponibilizar vagas para se estudar de maneira online em toda a história do país. A popularização, claro, foi possível a partir da portaria 617, onde o MEC autorizou a disponibilidade dos cursos técnicos à distância. A liberação vai ao encontro da capacitação online que os cursos oferecem. Os profissionais autônomos e empreendedores se valem de ambientes virtuais para aprendizagem e compartilharem seu conhecimento, como já foi dito. Além de aprender uma profissão, com cursos técnicos, a ideia dá a opção de cursos livres focados para alguma habilidade e função, o que nós fazemos corriqueiramente pelos nossos webinars.
Isso abre, obviamente, um leque de possibilidades para quem deseja trabalhar e empreender. A educação à distância, no âmbito corporativo, também é uma forte nicho de negócio. As empresas também se apoiam em plataformas virtuais para ensino e qualificar seus funcionários. É o nosso chamado e-learning corporativo. Por exemplo, com uma ferramenta tipo Moodle, é possível criar trilhos de aprendizagem para capacitar as equipes. Ganha os colaboradores, eles qualificam e crescem dentro da organização, e ganha as empresas, pois a capacitação fomenta novas oportunidades dentro e fora da corporação. As ações no setor de educação vêm tendo bons ganhos do ponto de vista financeiro. A maior instituição de ensino superior em Santa Catarina, segundo o BTG Pactual, ela está listada na Nasdaq, que apresentou um crescimento de 40% do seu EBITDA, que é o lucro antes do imposto. Esse aumento no intervalo de um ano apresentou 40 milhões de reais nos primeiros 3 meses do ano. Isso quer dizer, o crescimento financeiro está diretamente ligado ao aumento do número de alunos nas salas virtuais. Isto é, nós temos aproximadamente 125 mil estudantes em um ano, com uma alta de 32%. Quais são os desafios da educação à distância no Brasil? Porque, obviamente, existem dificuldades. Segundo o IBGE, 64% dos lares do Brasil possuem acesso à internet. Claro que a população A e B é muito mais engajada e tem muito mais recursos para, obviamente, consumir conteúdo da internet, enquanto que as classes C e D, apenas menos de 60%. Porém, nós sabemos que, apesar dos cursos à distância tendem a ser mais baratos do que os presenciais, eles atraem pessoas de menor poder aquisitivo. Porém, nós temos um gargalo tecnológico, é justamente a não disponibilidade universal da internet. Mas a gente sabe que isso tem sido modificado nos últimos anos, porque, obviamente, vários governos, inclusive no nosso governo atual, houve a oportunidade, nós temos a rede 5G, que isso vai dar um impulso gigantesco no processo de transmissão de dados e de tornar-se a internet mais democrática e mais abrangente, e criando oportunidade que as pessoas com menores recursos possam estar vinculados a planos de aprendizado, a planos de ensino. Porém, vejam bem, como eu falei, a internet é um gargalo. Claro, espaço adequado é fundamental, porque se você não tem um lugar de estudo, obviamente você pode ter muita dispersão de atenção e, obviamente, o seu conteúdo se perder por falta de condições físicas para um local de estudo. Mas você veja, uma pequena sala, um pequeno quarto, uma cadeira, já vai resolver a questão. A questão principal é acesso à internet e computador que possa colocar esse indivíduo. Mas veja, muito do conteúdo que hoje nós temos, ele é transitado via celular. Nós estamos acostumados a tablets, estamos acostumados a desktops, a notebooks, mas ainda nós temos várias pessoas hoje se instruindo através de celular, o que, de certo modo, cria uma oportunidade, obviamente, de as pessoas subirem, ascenderem socialmente, porque o celular, praticamente, nós temos 2 celulares para cada brasileiro. Evasão das aulas remotas é um grande problema, e acho que é o maior desafio do ensino virtual, porque, segundo o censo do EAD, os números são preocupantes, e revelou o seguinte, que instituições de ensino que oferecem 100% de cursos remotos tiveram até 50% de evasão. Em cursos semipresenciais, a evasão é um pouquinho mais baixa. Como é que a gente resolve isso? Acho que nós já sabemos quais são os problemas que, obviamente, levam à evasão. Porém, para aqueles que são os gestores das plataformas, é crucial adaptar-se a eles e oferecer plataformas completas que ajudem no sentido de fixar a presença do aluno. Isto é, criando cursos mais flexíveis, mais atrativos, obviamente é uma prática bastante interessante. Disponibilizar todo o conteúdo gravado e uma biblioteca virtual são essenciais para que o aluno se desvincule do tempo. Ele consome a hora que for e quando for possível. Com essas ações, fazem com que o indivíduo, o aluno, se mantenha ativo, engajado nos estudos e, obviamente, a instituição que possa investir na sua desejada qualificação. A mensagem final. Nós não precisamos mais de uma pandemia para você promover a educação à distância. Nós pertencemos a uma sociedade da informação e essa é uma commodity. Vejam o que hoje a gente sabe a respeito do Google,
que é uma grande plataforma de conteúdo. Tudo que você tem de dúvida, você vai no Google. Então, a sociedade da informação, ela deve ser tratada como realmente uma commodity. Quem domina corretamente as ferramentas de informação, ela vai dominar conhecimento estruturado. E, obviamente, a educação à distância quer justamente fornecer base para o conhecimento estruturado. E, como eu falei, a EAD é potencialmente um dos muitos meios de estruturação do conhecimento, paralelo ao presencial, mas é democrática por ser um negócio ético e fomentadora de inovação tecnológica, porque a partir do momento que precisamos superar as situações tecnológicas para ela abranger mais pessoas, nós vamos atrás das soluções tecnológicas, porque o público que deseja consumir conteúdo está aí para ser atendido. E, acima de tudo, a EAD nos livra do limite do tempo e do espaço, que é uma coisa fundamental em qualquer local onde você queira. Você está na praia, você está no colégio, você está dentro do carro, você está dentro do ônibus, você está na sua casa, você está na sua cama. Não temos limites para o espaço e o tempo. Agora, claro, a educação bem estruturada é mais objetiva. Ela é mais focada no produto desejado, por isso que sou fã da educação à distância, e que ela livra a gente do desperdício de tempo dos cursos presenciais tradicionais, que é uma forma de muita conversa fiada e pouco focado no produto final. E, para finalizar, eu deixei, como eu disse no início, o meu único conflito de interesse é, obviamente, apoiar a Inovença, e como eu deixo essa minha palavra final, a Inovença é a nossa plataforma de capacitação profissional, promoção pessoal e um meio promissor de negócio para todos. Muito obrigado.